Episódio 4 milhões, 37 e 20. Eu não sei nem falar esses números assim, mentira, porque hoje foi o dia todo aqui, viu, Pedro? Pra você saber, o dia inteiro aqui e tá incrível. Tá incrível, cada episódio mais incrível que o outro, é uma coisa louca, porque o Empreende Brasil tem um lema: mentes brilhantes se encontram aqui. Então, estamos com uma mente brilhante. Aí, mesma abertura de sempre. Quem está assistindo repetido já sabe o que é que eu vou dizer agora, que é o seguinte. Todo mundo tem lá seu currículo, tem sua bio, e fala, empresário, fez. Não, aqui quem se apresenta é o convidado. Então, se apresente como você gosta de ser apresentado. Quem é o Pedro Superti? Valendo. Para aquela câmera ali, no olho da audiência ali para você. Essa aqui, né? É. Tá bom. Olá, meu nome é Pedro Superti, eu sou apaixonado por pessoas que pensam diferente. Nos últimos 20 anos, eu ajudei mais de 35 mil empresas a faturar quase 5 bilhões de reais em acréscimo de vendas, aprendendo a usar o que ela tem de autêntico para se descolar do resto da concorrência. Quem sabe a gente não pode falar um pouquinho sobre isso hoje, vai ser sempre um prazer. Sensacional. É exatamente sobre isso que nós vamos falar. Opa. Inclusive, o papo do Empreende Brasil Cash é um papo atravessado também. Então tem as tretas, o que deu errado. E aquele dia que a ideia estava na cabeça e fez... não bateu. Então, a gente quer saber isso. Por quê? Porque as pessoas estão assistindo e elas estão acostumadas a ver as coisas na internet e ver o mundo lindo da internet. O mundo perfeito da internet. Deu certo. Milhões, faturamento. O grande amigo, inclusive, Rafael Dutra, que criou aqui juntamente com a Bruna essa cadeira, a cadeira da Elements, foi de um faturamento de 10 milhões para 30 milhões em 15 dias, em um certo ano da vida. Mas e as tretas? É isso que o empreendedor precisa saber, que existe. Só para ele acalmar o coração e dizer, cara, os caras passaram, então eu vou passar também, tá tudo bem. Tá maravilhoso. Vamos trazer isso aqui, beleza? Maravilhoso. Mas eu quero abrir, meu irmão, com uma história que eu ouvi de você. Essa história eu conto nos lugares onde eu vou, nos treinamentos onde eu vou. Eu falo muito que é sobre a nossa cultura. É uma história que você estava gravando um conteúdo, você ia gravar um conteúdo e tinha que alugar um drone. E aí, mas a polícia vai estar... Mas eu quero que você conte essa história, porque tem tudo a ver com a cultura, o posicionamento. Essa história é muito foda. Compartilha pra gente novamente essa história. Quer dizer, pra mim é novamente, mas a galera vai se ligar nessa história que é muito foda. Maravilhoso. Há uns anos atrás, a gente foi pra Califórnia gravar um conteúdo de um curso que a gente tava lá. E a gente queria ir pra uma praia chamada Santa Bárbara, que é um lugar lindo de pôr do sol e tudo mais. Pra poder gravar umas tomadas do pôr do sol, a gente queria gravar umas tomadas do céu e a gente comprou um drone. Isso a gente tá falando 2016, 2017, os drones não eram os drones que eram hoje. Uhum. Eram os modelos maiores, grandão, barulhento, lento, mas eram os primeiros modelos que tinham. A gente comprou pela internet, mandou entregar na casa do Airbnb onde a gente estava lá. Eu, o meu sócio norte-americano chamado Daniel e as nossas famílias. Chegou a Amazon, tocou lá e entregou a caixa. Eu olhei para aquela caixa e falei, cara, o drone, né? Só que ele não vem pronto. Uhum. Ele vem, você tem que montar o drone. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, vamos lá, vamos começar a montar. E o meu sócio olhou para mim e falou, aqui, deixa eu achar o manual pra gente poder montar. Eu olhei para ele e falei, Daniel, manual? Eu sou brasileiro, rapaz. Me respeita. Você respeita a minha história, cara. Sou brasileiro, eu fui escoteiro. Você acha que eu preciso do manual pra montar um drone? Aí, enquanto ele procurava o manual, eu já comecei a montar. Fui encaixando as pecinhas, ali as hélices nele e tudo mais. E daqui um pouco, deu certo. Consegui sobrar algumas peças. Mas eu falei pra ele que aquilo é preciosismo de norte-americano, que é peça sobressalente, a gente usa se precisar. Cara, pra ligar o drone, ele falou, ok, vamos voar com o drone lá na rua. E eu falei, Daniel, eu sou brasileiro, Daniel. Você acha que precisa ir lá pra rua pra voar um drone? Vamos voar aqui mesmo. Ele falou, mas será que dá? Eu falei, claro que dá. E eu lembro que o celular você tinha que deslizar uma barrinha pro lado do aplicativo pro drone poder ligar. A gente ligou o drone e eu lembro, cara, que eu fiquei muito emocionado. Eu não tenho filhos ainda, mas eu vi um filho meu ganhando a vida naquele momento ali. E ele ligou as hélices, começou a levantar, começou a flutuar. E ele parou a 1 metro de altura, assim, flutuando. Aí eu olhando para aquela cena, eu pensando, ok, o que eu faço com isso agora? Devagarinho, ele foi ladeando pro lado e começou a andar pro lado. Eu falei, Daniel, tá andando pro lado? Ele falou, eu tô vendo. E eu falei, tá, mas o que a gente faz? Ele falou, não sei, aperta aí. E eu comecei a apertar nos botões do celular, que não adiantava. Ele continuou indo pro lado, continuou pro lado. E quando ele chegou perto da janela, tinha uma cortina. E eu falei, cara, vai acontecer alguma coisa, ele vai bater na parede, né? Comecei a me assustar. E daqui um pouco ele encosta as hélices. Ela vinha com uma das peças que sobraram, era a guarda da proteção na volta da hélice.
Obviamente eu achei desnecessário. Falei, não precisa dessa guarda, desse negócio em volta aqui, não tem porquê. Aí eu falei, sobrou a peça. Aí quando ele começou a andar, eu já olhei pra peça e já imaginei a minha esposa, a cara que a minha esposa ia fazer pra mim, olhando, quando ela apontasse que é aquela peça que eu não usei. Cara, encostou na cortina. Eu só vi um barulho fazendo assim. Eram os fiapos de cortina, de tecido, da cortina voando na sala. E ele falava, desliga, desliga. E eu falava, não sei como, não sei como. Eu fiz o que um gaúcho, criado pela minha mãe, que não tem medo de pegar no boi quando precisa, fez. Fui lá e peguei o drone pela mão e segurei ele. E ele falou, cara, vamos, desliga, desliga, desliga. A gente apertou um botão de abortar, eu acho, alguma coisa, ele desligou. Só que daí eu percebi que quando eu segurei o drone pela mão, ele abriu um talho na minha mão, abriu um corte na minha mão. E eu tava sangrando na hora lá. Aí eu fui lá e também tinha feito um curso de primeiros socorros no YouTube. E eu lembrava que você coloca papel higiênico, você segura o sangramento, tá tudo certo. Aí eu falei, cara, já sabemos voar o drone, tá tudo bem? Vamos lá agora. E ele falou, tá bom, deixa eu dar uma olhada aqui na internet pra poder ver as regras pra poder voar o drone em cima da praia. Aí eu olhei pra ele e falei assim, regra pra voar drone? Cara, o céu é público. O céu tá aqui pra gente usar, né? Não precisa olhar. Aí ele olhou e falou, cara, tenho más notícias. Só pode voar um drone, segundo aqui a lei de Los Angeles, da cidade de Los Angeles, de segunda a sexta, sábado e domingo, que as pessoas vão pra praia, final de semana não pode voar o drone. E a gente queria gravar no domingo. E não tinha tempo pra gravar depois. E aí eu lembro que ele pegou e escorou pra trás na cadeira. Desanimado. Ele falou, o que a gente vai fazer? Eu falei, Daniel, sou brasileiro, Daniel. Você acha que vai me pedir uma regra dessa? Falei, cara, o que a gente vai fazer? Vamos lá e vamos voar um drone. Você acha que vai ter polícia lá monitorando? Aí ele olhou pra mim e falou, e por que precisa de polícia pra monitorar? E aí caiu a ficha naquele momento do que eu tava falando. E eu gosto de pensar, mestre, que eu sou a pessoa dos meus círculos de amigos que puxa a média pra cima de honestidade, de ética, de querer fazer as coisas do jeito certo. Mas foi muito curioso ver o quanto a gente, às vezes, de forma inconsciente, toma porque a média que a gente está acostumado é uma média muito baixa. E aí eu falei, tu tem razão, Daniel, me desculpa, retiro que não tá mais aqui quem falou isso. E a gente deu um jeito de conseguir gravar num outro dia e no fim a gente conseguiu gravar, mas não do jeito que eu queria fazer. Então eu sempre lembro dessa história, interessante você retomar ela, porque eu fico pensando o quanto ter um amigo desse faz diferença pra gente. O quanto a gente pode ser um amigo na vida de alguém que ajuda aquela pessoa a elevar a média ética dele, do nível de jogo que ele joga, mas o quanto a gente também precisa na nossa vida de pessoas que ajudam a gente a ver que a gente pode ser melhor do que a gente é, né? Com certeza. Cara, essa história eu acho incrível, incrível. Sempre que eu posso eu reproduzo. Porque essa frase, por que precisa de policial lá pra ver se... Cara, é um choque, velho. É um choque realmente, que a gente tá acostumado, a gente tem isso. A coisa do beber e dirigir. Será que vai... A gente fica olhando se vai ter blitz. A gente, que eu digo, brasileiro, América, porque eu nem bebo. Mas a galera fica olhando, vamos ver onde é que tem blitz, onde é que não tem, pra poder burlar essa coisa da cultura, né? É maluquismo. Eu também não bebo, então tamo junto. Mas é uma loucura porque é o seguinte... O cara tá alimentando pra avisar que passou numa blitz pro outro cara que vai vir não passar na blitz. Só que esse cara pode ser a vítima de um atropelamento ali na frente, né? Então, mas você vê, tem coisas pequenas que é legal a gente relembrar, que fazem parte da cultura. Exemplo, tenho certeza que a galera que tá ouvindo a gente, nunca ninguém fez isso. Baixar filme pirata. Não fez. Não fez. O Brasil é conhecido por ser um dos países que não usava o Kazaa. Não usava o Emule, não usava o LimeWare, né? essas software de compartilhamento de arquivo. Cara, software craqueado. Quando você compra um computador, manda para o menino da informática, ele reforma o computador e ele devolve pra gente já com o Windows atualizado, programa do pacote Adobe e Photoshop, tudo incluído. Quando eu era jovem, mestre, eu conto isso, era uma diversão procurar o serial na internet para poder instalar no software. Para mim, levou muitos anos da minha vida para eu entender como é que eu vou me beneficiar do trabalho de alguém se eu não tô pagando por aquilo, né? Pegar atestado para não ir trabalhar, pegar atestado para não fazer prova. Então, tem um amigo meu que é médico, ele assina um atestado para você. Carteira de estudante para pagar meia. Carteira de estudante, cara. Então, assim, são coisas que nos ajudam a ganhar no curto prazo,
mas geram uma conta gigantesca no longo prazo. Para todo mundo, né? O custo Brasil. Tem uma frase interessante do amigo meu que ele falou uma vez, que é: o nível de burocracia de um país está atrelado ao nível de honestidade do povo. Opa. Ó, essa merece. Eu tenho plateia, meu irmão. Tem que respeitar. Rapaz, porque tem plateia mestre, aqui, cara. Incrível. Mestre, me senti na Praça Nossa agora. Levantou o Você viu, Liminha. tia? O Liminha levantou a placa. É daquele jeito. Você viu que aqui já tem... A minha placa aqui, ó a placa. Ó a placa. Sensacional. Então, aqui ainda teve um delay. Aí foi o delay. Você que é a galera do online. É o delay online, é foda. Então você vê, o nível de burocracia é atrelado ao nível de honestidade. Ou seja, um amigo meu passou mal na Holanda, foi operado de emergência. Na hora de pagar, ele não tinha cartão para pagar do hospital. Aí deu, sei lá, 3 mil euros. E aí ele falou, olha, eu não tenho dinheiro para pagar vocês, eu vim como turista, não estava contando com esse gasto. Aí eles falaram, não, fica tranquilo. Preencha essa ficha aqui, que a gente manda a conta para você depois, você paga, você tem 45 dias para pagar. Aí ele preencheu e ele falou, cara, mas deixa eu fazer uma pergunta. Como é que vocês sabem que eu vou pagar se eu vou embora do país? E a mulher olhou para ele e falou, o quê? E por que você não pagaria? Você entende? É uma loucura o nível de jogo que a gente se acostuma. E não é que nós não possamos ser esse tipo de pessoa nesse nível também. É só que a média que a gente se acostumou é tão normal, né, cara? Cara, eu não queria me manter nesse assunto, velho. Mas é fora que agora eu lembrei de outra coisa também aqui, que é muito foda. Histórias infinitas. Infinitas. Eu me lembro de uma reportagem do Fantástico, inclusive, uma vez, que era um lugar onde tinha umas frutas e a pessoa passava, pegava a fruta e deixava o dinheiro e ia embora. Eu disse, gente, quanto tempo ia durar um negócio desse aqui em alguns lugares que a gente conhece? Era fora do país, claro, mas a fruta ficava lá. Você escolhia, isso aqui, olhava o preço qual era e pagava. Não tinha ninguém lá. No final do dia a pessoa pagava. Isso que você trouxe é realmente incrível. Mas isso, mestre, dá pra atrelar nos negócios da seguinte forma. Vamos lá. Eu tenho um arqui-inimigo. Pra mim, é um dos principais motivos pelo qual o Brasil é ainda um país de terceiro mundo. Chamado ética. Isso que a gente está conversando é um exemplo de como o nível ético brasileiro é baixo e isso influencia em todas as áreas da nossa vida, inclusive nos negócios. Exemplo. Perfeito. Mestre está usando um óculos top vermelho. É a marca registrada dele. O avatarzinho dele, o desenho, tudo é com óculos vermelho. Um dia, digamos que eu quero montar um podcast e eu consumo tanto conteúdo do mestre que eu falo assim, cara, eu vou ter que colocar um óculos também. Às vezes o óculos não fica bem pra mim, não encaixa, não tem nada a ver comigo. Mas eu tô tão acostumado a achar que porque você fez sucesso, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu falei um pouquinho na minha palestra sobre isso. Na tentativa de copiar o resultado, a gente copia o processo também. E são coisas diferentes. Provavelmente pessoas diferentes acabaram trilhando caminhos que pra ela fez sentido trilhar aquele caminho. Mas pra gente não vai fazer. E aí a gente acaba tendo, por ter um nível ético mais baixo, um fenômeno chamado cópia. O que é a cópia no marketing, por exemplo? O mestre faz stories de determinado jeito. Ele começa o dia falando, bom dia, meu querido. E aí eu começo a olhar. Quando eu for fazer, porque aquilo é referência pra mim, eu acho que eu tenho que ter algum tipo de bom dia também. E às vezes a pessoa usa a mesma frase, as mesmas palavras. Aí você olha pra pessoa assim, cara, você não tem vergonha, não, velho? Você tá usando a mesma coisa que o mestre usa. E a pessoa fala assim, cara, mas é o seguinte, eu não tô copiando. E aí inventaram uma palavra que foi o capeta que inventou isso aqui, cara. Já acertei com essa palavra. Que eu tô modelando. Modelando. É a desculpa agora que a galera... Ó, viu? Eles concordam. As velhinhas da praça concordam. É, isso aí. Você nota porque o modelando tem um princípio positivo tem um por princípio trás. positivo? Tem, porque Sim. a ideia é o seguinte. Como é que eu analiso o que você está fazendo, crio um modelo para poder entender o que você está fazendo, e em cima desse modelo eu crio variações que se encaixam para mim. Perfeito. Essa é a ideia original. Perfeito. O que as pessoas fazem hoje em dia é, eu analiso o que você está fazendo e replico. E faço igual. Faço igual, cara, mas igual. Me dirijo para o mesmo público, faço o mesmo tipo de criativo, faço igual. A minha definição, como eu trabalho com isso há muitos anos, né, mestre? Então, a gente ajuda as pessoas a se descolar da concorrência. Mas é importante definir concorrência. A minha definição de concorrência é, você vende a mesma coisa para a mesma pessoa do mesmo jeito. Isso é concorrência. Se nós vendemos a mesma coisa para o mesmo público-alvo e apresentamos da mesma forma, nós somos concorrentes diretos. Então, uma das melhores maneiras de você se diferenciar de forma rápida, muda um desses 3 itens. Muda para quem você está vendendo, muda o jeito que você está vendendo, ou muda o que você está vendendo.
Se eu mudar qualquer um desses elementos, já deixa de ser um concorrente direto. Então, hoje, eu acredito que a maioria das pessoas copia, primeiro porque não sabe disso que a gente está conversando. Segundo, copia porque tem algo um pouco mais profundo que é interessante a gente falar, rodando aqui dentro, que dói tanto que é uma dor maior do que a dor da vergonha de estar copiando. Então eu prefiro passar vergonha copiando, mas essa dor eu não consigo dar. Perfeito. Que é a dor da rejeição. Todo ser humano, ele anseia por ser aceito, por ser acolhido, por ser respeitado, por receber palmas. Pertencimento, ele quer pertencer. Pertencimento, sentimento de importância, Isso. né? Então, se eu consigo fazer uma dancinha no meu vídeo que gera muitas visualizações, aquele número de visualizações, de comentário ou de curtidas, para mim, pro meu cérebro mais profundo, ele interpreta como sentimento de importância. Ele interpreta como sentimento de aceitação. Então, se você bolou um jeito de fazer uma dancinha que quando eu faço pra minha galera também tá bombando, mesmo eu sabendo que eu tô copiando, mesmo sabendo que o meu atestado é frio, mesmo sabendo que o meu software é craqueado, eu faço porque o sentimento de importância é maior. Eu preciso ser amado, preciso ser benquisto. E aí, como é que a gente resolve essa equação? Então não tem jeito? Tem. Descobrindo o seu jeito de fazer, que é a questão da modelagem, indo até o final da modelagem. Então, como é que eu descubro um jeito aonde eu consigo agregar para as pessoas o meu jeito, com o meu tempero, com a minha história, com algo que faz sentido para mim? Às vezes, eu falo coisas que as pessoas falam, pô, Pedro, interessante que você falou isso. Você sabia que o autor tal falava isso nos anos 60? Às vezes eu sei, às vezes eu não sei. E eu genuinamente olho para a pessoa e falo, cara, eu não sabia, mas eu quero anotar, me dá aqui que eu quero saber. Por quê? Porque a partir desse momento, eu posso citar uma fonte, então. Mas até esse momento, eu genuinamente não sabia. Não sabia. A gente chegou talvez à mesma conclusão sobre a mesma coisa, Sim, sim. mas eu não sabia. O que é a cópia? É quando você sabe. E você está fazendo, não é nem estrategicamente, você está fazendo, tá seguindo ali de forma fiel aquilo, então, a cópia. Aliás, a palavra é conscientemente. Perfeito. Você está fazendo conscientemente, você está copiando. E aí o crime tem pena dobrada, né? Se eu tenho consciência, se há dolo. Se há dolo, ou seja, se eu tenho... Intenção de fazer. Intenção real, foi planejado. Eles falam friamente calculado, não tem uma expressão lá, né? Planejamento, quando tem um planejamento por trás. Então você imagina o seguinte, tem o meu concorrente. E esse concorrente, ele tá fazendo alguma coisa que os números estão ali, estão bombando. Então eu olho para ele, eu olho para mim, eu não sei o que fazer. Então a vontade, a tentação de copiar essa pessoa é tão grande que eu acabo me forçando a tentar replicar o que ele tá fazendo. Só que provavelmente, eu vou descobrir isso na prática, o que ele fez para dar certo para ele, deu certo para ele. E quando eu fizer para mim, fica feio, fica chato. Né? Fica descolado. E aí as pessoas não dá certo porque quando eu sou congruente, mestre, a minha voz tem uma autoridade que as pessoas sabem captar, mas não sabem dizer por quê. Boa. Algumas pessoas chamam isso de balelômetro. Você já deve ter visto anúncios ou pessoas que você olha e prometem mundos e fundos de resultados mirabolantes. Perfeito. E você fala, cara, esse cara tem uma cara de falcatrua. Não é possível, esse cara é muito picareta, não é possível. Todo mundo na internet já viu anúncios de pessoas assim. Da onde que vem esse nosso sensor de falar, cara, esse cara tá estranho, não pode ser real? A gente tem esse senso, esse balelômetro. Quando o mestre tá falando algo que ele genuinamente ele vive aquilo, que ele fez aquilo, que ele foi lá, que ele viu, que ele viveu, a voz dele sai com uma vibração diferente do que o outro cara. Você pode dar o mesmo texto pra mim, não vai converter igual. Eu concordo. E, inclusive, até para dar golpe. O cara dá um golpe com tanta convicção que as pessoas acreditam. Acabei de lembrar de uma cena do Jordan Belfort no filme Lobo de Wall Street, quando o cara diz a ele que no pregão fora do horário que ele ganha 50%. Liga pra esse cara aqui, o cara não sabe nem dizer o nome da empresa que tá vendendo. Aerodai, não sei... Você lembra dessa cena? Ele pega o telefone e ele fala com um jeito. E aí, trazendo para isso que você trouxe, é sobre ele conhecer a empresa e vender aquela empresa com verdade? Não.
Ali a verdade dele é ganhar em cima do outro. Tanto que E na aí cena, ele quando o cara consegue fazer. compra, ele mostra o dedo do meio, ele faz assim pro cara. É a vitória dele Exatamente. em cima da derrota do outro, Exato. mas é o jogo a dele. convicção, é o jogo dele. Então o jogo dele não é ser apaixonado por vender a Aerodyne, que ele nem sabia falar. É sobre enganar, é sobre ganhar dinheiro. Então ali tem verdade na vibração da voz, do jeito que você falou. Por Tem isso é verdade convincente. ali. Exatamente. Por isso é convincente. Tem um insight interessante sobre isso, que é o seguinte. Hoje em dia, pra ter o resultado... As velhinhas querem ir embora já. Hoje em dia, pra ter o resultado, a gente olha o que a pessoa tá fazendo e se deu certo. Isso eu gosto de chamar de performance. Cara, o cara tem que ter performance. Você quer me dar um feedback? Pedro, posso te dar um feedback construtivo? Primeira coisa que eu vou fazer é... Pode. Você faz o que você tá falando? Porque se você nunca fez o que você tá falando, primeiro eu vou pegar feedback como, né? É porque eu vi na TV, eu li no livro. Não serve. Não é, né, cara? Essa Não aí. viveu. Exatamente. Então tem que ter performance. Mas também tem uma outra coisa interessante que a gente acaba esquecendo. Imagina que estivesse junto com a gente aqui, vamos pensar numa grande celebridade brasileira, chamado Fernandinho Beiramar. Grande celebridade. Grande celebridade. Isso aí. Grande empresário, dono de uma multinacional, Sim. grande líder de mais de 20 mil, equipe de 20 mil pessoas. Sim. E o cara é um grande líder inspirador. E a gente falasse assim, o seu Fernando, porque no Brasil, quando você fica rico, você vira doutor, né? Doutor Fernando. Doutor Fernando, estamos recebendo uma pergunta aqui agora que é o seguinte. Tem uma loja de sushi. Meu concorrente abriu uma sushi na frente da minha loja e me copia em tudo. Tudo que eu faço, ele me copia. Qual dica o doutor Fernando daria para eu lidar com esse? Qual dica será que o Fernandinho Beiramar ia dar para lidar com o concorrente? Ia mandar uma visita de pessoas especializadas. Certamente isso, né? Ia mandar uma equipe especializada. Fazer uma consultoria presencial. Cara, eu vou falar... Cara, eu tô lembrando aqui que o Dema sentou aqui e o Dema falou sobre expansão de mercado. Certamente, o senhor Fernando ia mandar uns consultores especializados em desexpansão de mercado. Não, cara, o cara ia sair com outra cabeça. Ia ser um estouro a conversa com ele lá. Um estouro. Ia desexpandir o negócio do cara. Você imagina, velho. Meu Deus do céu. Aí, beleza. Aí você fala assim, ok, doutor Fernando, o que eu faria? Provavelmente ele diria, faz o seguinte, anota o telefone do Caveira. O Caveira é um amigo meu, especialista nesses casos. Desexpansão de negócio. Você tá resolvendo o problema. Cara, você tá gastando o meu tempo fazendo uma pergunta dessa, não é possível. E aí... então é o seguinte, ele fala, próxima pergunta, vamos lá. O que a gente pode ver nisso? Ele tem performance? Fernandinho Beiramar tem performance. Mas o que ele não tem? Valores harmônicos com os meus valores. Eu, Pedro, não ia conseguir usar o time de executivos no verdadeiro sentido da palavra. Eu não ia conseguir usar o time de executivos do Fernandinho Beiramar, por quê? Porque não é os meus valores, eu não consigo fazer. Eu ia ter que procurar outra pessoa que tem uma performance, mas também tem os valores. Eu acho que esse é um insight muito legal falando disso pra galera que tá ouvindo em casa, de quem você tem pego conselhos nos últimos tempos? Falam com as 3 câmeras aqui ao mesmo tempo. Eu quero falar com as 3, eu sou... O que foi isso aí? Uma palma do nada aí? Gostei, Paola! Muito bem! As nossas velhinhas, cara. Pedrão, aí já tá chegando no final, você viu, a galera já tá sinalizando, porque aqui tá intenso a parada e você tem umas histórias bacanas pra compartilhar pra gente. Pra gente fechar, eu queria que você trouxesse também a treta agora. Deu ruim, dei uma ideia, e aconteceu assim, e deu tudo errado ali e tal, e qual foi o insight que eu tirei. Pra gente finalizar, depois você vai deixar suas redes sociais e a gente vai para um próximo episódio. Mas antes, deu ruim, fiz e pum, deu tudo errado naquele dia. Se é que existe na sua carreira, vai que... Eu tô pensando se eu falo por ordem alfabética ou numérica. Muito bom. Uma vez, cara, a gente fez um evento pra 2.400 pessoas chamado Fator X Live 2018. E até então era o maior evento que eu tinha organizado na minha vida. E a gente tinha uma palestrante que tinha que entrar no horário, chegou no horário, ela não entrou. E ela não apareceu, e tava toda a equipe correndo no rádio. Cadê a fulana, a doutora fulana não chegou. Aí eu lembro que a produção chegou pra mim e falou, Pedro, acabou o palestrante, falta 3 minutos pra acabar o outra palestrante, e o palestrante novo não tá aí, vai lá. E eu falei, tá, mas eu vou fazer o quê? Não tá na programação, né? Eu vou palestrar só depois. E ela falou, vai lá e enrola. E eu falei, e o evento é meu.
Eu sou o âncora do evento. Eu falei, não, ok, vou dar um jeito. Mas eu falei, faz o seguinte, ó. Eu vou entrar e geralmente as pessoas que palestram sabem, tem uma TV ali no chão olhando pra você com o retorno. Isso. E eu lembro que eu entrei e eu falei, vocês vão pra house, assim que a doutora chegar, vocês me avisem, escreve aqui no house, no slide, Monitor. dizendo que ela chegou e tá ok. Então eu cheguei e comecei a conversar com as pessoas um pouquinho, galera, como é que tá, tal, mas ia ser alguns minutos, porque ela tava pra chegar. Daqui um pouco, pela visão periférica, de rabo de olho aqui, eu notei que piscou a tela. Eu falei, chegou, doutora, finalmente. Aí eu tô conversando com as pessoas, quando eu olho pra tela, eu olho de novo, tava escrito, ela chegou, mas o slide está corrompido. Continua. E eu olhei e falei assim, continua o quê? Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. O que é que eu vou continuar? Vou continuar fazendo o quê? E eu sabia que isso era importante porque se falassem pra mim, mestre, Pedro, vai lá que você tem 20 minutos, ok. Eu sei o que eu posso abordar. Mas vai lá e fala que daqui a pouco a gente para, eu vou iniciar uma coisa e vai ter que parar no meio, não pode. Uhum. E aí eu falei, cara, e agora? E me deu um branco. E eu olhei lembro de olhar e ficar uns 10 segundos em silêncio olhando pras pessoas, aqueles 5.000 olhinhos me olhando assim. E eu pensando, o que eu vou falar? E as pessoas com caneta e papel na mão me olhando e falando assim, tipo, e aí, vamos lá? Agora vem aquele insight que muda meu negócio, e agora? O fator X vem agora, essa porra, vá. Barril dobrado. Barril dobrado. Aí entende. E aí eu peguei e falei, cara, o que eu vou falar? E eu lembro que do nada me veio uma ideia. E eu comecei a falar sobre amor e sobre estar apaixonado. E eu falei, quem aqui já teve uma experiência de estar tão apaixonado que você fica meio tonto, fica meio bêbado e faz papel de bobo? Levanta a mão. 90% levantou a mão. E eu comecei a contar a história de quando eu conheci a minha esposa e como foi o primeiro beijo e tudo mais. E fiz uma analogia entre quando você encontra o cliente certo e duas almas que tinham que se encontrar cruzam caminhos, ele olha pra você e ele também se apaixona. E o nosso marketing não tem que ser um marketing manipulativo que você coloca uma arma na cabeça pra obrigar o cara a comprar. As estratégias de persuasão, os gatilhos do... O que tem gatilho? Então, eu acho que não. Eu gosto de pensar num marketing inspiracional. Onde você compartilha a sua verdade e quem tiver que vir e vai se conectar. E falando isso, as pessoas adoraram. A gente rodou uma pesquisa no final do evento e foi uma das palestras mais elogiadas. A palestra que não é palestra. Que não estava planejada, nem era conteúdo. Então o insight que eu tirei dessa lição, que deu errado, foi: o errado é o certo que eu não esperava. Sensacional. E com esta frase, como se as pessoas não te conhecessem, deixa qual a sua rede social de maior, que você tá mais presente, que você troca mais, que você entrega mais pra gente continuar nessa conexão. OnlyFans. Eu abri uma conta no OnlyFans. Já anota aí, anotou aí? OnlyFans. Ainda mais essa pegada samurai agora. Instagram, Pedro Superti BR, ou jogando Pedro Superti no Google, vai achar o que aparece ali. Vai ser um prazer manter contato. Show de bola. Para finalizar, nós temos duas frases. Uma frase aqui relativa ao Empreende Brasil, porque mentes brilhantes se encontram aqui. Vamos falar juntos? Eu vou falar. E, para finalizar, você falou aí sobre diferenciação. Eu tenho um método de comunicação onde eu treino palestrantes, pessoas que fazem apresentação, onde a questão é, por que se comunicar bem? Ficar ali na média. Se você pode dar um show de comunicação. Então eu convido os meus alunos para tocar o show da Si. Muito bom. Então, para a gente finalizar, mentes brilhantes se encontram aqui e vamos tocar o show da Si. Mas não foi, isso foi ensaio. Ok. Tava gravando, foi? Tava gravando? Não, valeu. Apague. Sim. Eu quero fazer bonito. Vamos embora. Então vamos lá. Empreende Brasil, mentes brilhantes se encontram aqui. E vamos tocar o show da Si. Show de bola, valeu.